estudante, como você está? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Eu sou a Débora e hoje nós vamos ver os segredos da coleta de dados de sucesso. Muita gente me pergunta sobre esse assunto. As pessoas confundem muito, né, o processo de coleta de dados com o processo de análise de dados. São duas fases distintas. Primeiro a gente passa pelo processo da coleta de dados e depois da análise de dados, ok? Beleza? Então se você já curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, combinado? E se você veio por aqui, seja muito bem-vindo. Saiba que este canal trata tudo sobre TCC, monografia e dicas de português, certo? Então sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Débora, sou professora revisora e afiliada. Eu também presto serviços acadêmicos, mentoro estudantes, alunos e reviso também trabalho, certo? Se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, tem aí o link, portfólio com todos os meus serviços, certo? Vocês podem também me procurar se tiver alguma dúvida, tanto no Instagram, no direct, ou também nos grupos do WhatsApp e do Telegram, ok? Então vamos lá. Os segredos da coleta de dados de sucesso. Bom, primeiramente você vai ter que se fazer algumas perguntas antes de você coletar os seus dados, né? Essas são só algumas que eu fiz aqui, as principais. Por exemplo, você tem que se fazer a pergunta se o seu problema de pesquisa, ou seja, se a pergunta, né, que você pretende responder com a sua pesquisa, ela é tendenciosa. Tendenciosa em que sentido? Se ela já não tem um viés, porque a sua pesquisa, você tem que procurar trazer o maior número de pontos de vista distintos possíveis. Se você trata a sua pesquisa com somente pontos de vista tratando sobre uma visão, entendeu? Isso caracteriza uma pesquisa tendenciosa. Por exemplo, a pesquisa pode ser tendenciosa no sentido de abordar uma generalidade, você tratar, no caso, aquela amostra, aqueles dados coletados, você generalizar para que todos os casos serão assim. Isso também é um exemplo de tendencidade, certo? Você tem que tomar cuidado na sua pesquisa. Então você tem que se perguntar se o seu problema de pesquisa é tendencioso, se alguma banca já aprovou essa pergunta, ou seja, se ela já foi validada por alguma banca examinadora. Você tem que se perguntar também como que você validou essa pergunta, ou seja, quais foram os critérios para você chegar nesse problema de pesquisa, se você cumpriu realmente todas as etapas, né, se você delimitou bem o tema, se você realmente encontrou um problema de pesquisa válido, ou seja, que tem a sua importância, seja no meio científico ou seja no meio social, certo? Após esse passo, o que você vai fazer? Você vai definir muito bem quais os objetivos da sua pesquisa, ou seja, por que você tem que fazer uma coleta de dados sólida? Bom, aqui são só alguns objetivos, tem mais. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, sobre os objetivos que você tem que ter em mente da coleta de dados. Então, vamos lá. Primeiro deles, construir uma base sólida de evidências, ou seja, o que são evidências, né? No caso, são, digamos assim, são provas, são documentos, são fatos que embasam a sua pesquisa, ou seja, que dão suporte, que dão sustentação para a sua ideia, ok? Beleza? Outro ponto importante para os objetivos, analisar as relações e as tendências, ou seja, é através do objetivo que você vai estabelecer com a sua pesquisa que você vai analisar as relações e as tendências entre as variáveis. Isso aí eu estou falando, né, no caso, se você estiver optando por pesquisas de cunho quantitativo. Também tem, claro, você pode fazer esse tipo de relação, esse tipo de análise nas pesquisas de cunho qualitativo ou misto também, né, que são mix, né, quali-quant, certo? Os objetivos servem também para documentar os resultados, ou seja, para você mostrar os resultados da sua pesquisa e, claro, para analisar causas e efeitos. Um ponto muito importante que você não pode nunca deixar de ter em mente na hora que você estiver coletando seus dados. Explicar muito bem os critérios de inclusão e exclusão. A hora que você vai analisar quais, digamos, as informações que você excluiu e por quê, e quais as informações que você vai manter no seu trabalho e por quê. É necessário você explicar muito bem. Isso vai ser muito explicado, sim, na área da metodologia. Por exemplo, na hora que você estiver fazendo a sua pesquisa,
dependendo do tipo de pesquisa, você tem que explicar o porquê que você utilizou aquela metodologia. A banca sabe qual que é a metodologia adequada para cada tipo de pesquisa, qual que é a mais adequada, mas é necessário você explicar, entendeu? Porque eles querem saber se você realmente domina aquele assunto, se você entendeu o propósito da pesquisa. Então é necessário você sim, explicar para a banca, certo? Além de você explicar detalhadamente o tipo de pesquisa, é necessário você explicar se você escolher alguma ferramenta válida e como que foi o processo de validação dos dados, certo? Esse eu vou fazer um outro vídeo. Aqui nós estamos tratando da coleta. Eu vou fazer um mais específico sobre os critérios de avaliação dos dados. Sim, são muitos. Você pode estabelecer vários critérios, certo? Que está muito bem explicado como que foi feita a pesquisa, quais foram os critérios, para quê? Porque eles precisam saber se a sua pesquisa foi realmente válida. Válida em que sentido? Por exemplo, se estivermos falando de pesquisas de cunho quantitativo, eles vão analisar se a sua amostra ela é realmente válida, se ela é realmente homogênea. Homogênea em que sentido? Por exemplo, vamos supor que você quer analisar, vamos supor que você quer medir, no caso, vamos pegar uma pesquisa de cunho quantitativo. Vamos supor que você quer medir o progresso de uma doença em específico. Você quer analisar pacientes, você vai estabelecer um quadro clínico específico e você vai utilizar um tratamento para avaliar qual é o grupo. Aí você pode usar 2 grupos distintos, mas eles não podem ser também muitos distintos. Tem que ter a sua homogeneidade. Por exemplo, você quer medir o desenvolvimento, por exemplo, de pacientes que ingerem carboidrato. Como que esses pacientes, porque eles têm um câncer, né? Como que esses pacientes que ingerem pouca ou grande quantidade de carboidrato ao longo do tempo, como que isso afeta no quadro clínico deles, por exemplo. Então, essa amostra que você for analisar de pacientes tem que estar muito bem descrita. Por exemplo, você vai analisar pacientes idosos, crianças, adolescentes. Você vai analisar os pacientes por faixa etária. Aí vamos supor que você vai medir o carboidrato em 2 faixas de pessoas distintas, então só que essas 2 amostras distintas, entre as pessoas que você for colocar tanto em uma categoria ou em outra, tem que estar homogêneas. Por exemplo, se você pegou num grupo pacientes idosos, então você tem que pegar nessa amostra realmente só pacientes idosos. Na outra, você pegou adolescentes, então tem que pegar só adolescentes e ver como que essas pessoas vão reagir, se tem influência da idade ou não, entendeu? Isso é só um exemplo que eu estou dando para vocês, que me veio à mente. Isso tudo tem que ser muito bem explicado. A amostra tem que ser válida e tem que ser homogênea, certo? Se você for pegar de um grupo característico, por exemplo, se você for optar por questionário ou entrevista, as outras pessoas que você for optar tem que ser o mais próximos possíveis, entendeu? Isso tem que estar muito bem descrito. E também é importante salientar que a etapa de coleta de dados é diferente da etapa de análise dos dados. Mas a etapa de coleta de dados tem que ser muito bem feita para depois ocorrer a etapa de análise dos dados. Por isso que você tem que levar em conta, sim, qual que vai ser o tratamento. Inclusive, vou fazer um vídeo, né, sobre o tratamento dos dados em uma pesquisa. Estou devendo aí para vocês, mas é importante salientar que os dados que você for pegar, você tem que sim que se fazer essas perguntas, se a amostra é válida, sua pesquisa não está sendo tendenciosa. E é importante que, se você não tiver ideia como tratar esses dados, é importante você pesquisar ferramentas válidas, certo? Existem ferramentas dependendo do tipo de pesquisa, né, que você estiver tratando. Por exemplo, para a área de psicanálise tem o DAS-21, que é uma ferramenta que gera questionários e vai, no caso, tratar esses questionários de uma maneira mais profissional, certo? Porque caso você não tenha um grande conhecimento de estatística, não é matemática, então é recomendável você partir para esse lado das ferramentas válidas. Mas se você manjar bem disso, entendeu? Dá para você sim pegar esses dados, coletar de forma manualmente, né? Claro, mas aí você vai ter que explicar muito bem como que foi feita a amostra, tudo o que eu falei, entendeu? Se a amostra é tendenciosa ou não, por que ela é válida, entendeu? Isso tudo você tem que explicar muito bem no seu trabalho, certo? Ficou claro?
Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o like pra mim. Curta, comente, compartilhe. Lembre-se, conhecimento não é crime, deve ser dividido com todos. Vou deixar abaixo o link das minhas redes sociais, caso você queira me seguir, pois eu posto várias dicas e conteúdos bem legais sobre TCC, monografia e português. Como eu já disse, tem também o link, né, dos meus serviços acadêmicos que está aí logo abaixo. Tem o link do meu portfólio. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, comentários, vocês podem colocar. Se vocês quiserem, né, saber mais sobre o meu trabalho, tem também o Instagram, tem também o meu grupo no WhatsApp e no Telegram, então é só me procurar por lá. Então é isso, até a próxima, bons estudos, foquem no TCC e tchau!